Mateus 13, a partir do verso 44, lemos assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a areia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos, ou conforme algumas traduções, no fim dos dias, ou no fim dos tempos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Você crê que Deus pode falar com você nesse momento? Fica de pé, estende as suas mãos na minha direção e levanta um clamor, enche o seu peito de fé e grita diante de Deus: meu Deus, eu preciso ouvir uma palavra do Senhor nesse momento. Nós cremos que o Teu Espírito fala, nós cremos que o Senhor é um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que libera palavras conforme não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, vem nesse momento manifestando palavra viva sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele começou o ministério dele ali pelos 30 anos de idade, e ele teve 3 anos apenas para poder passar aquilo que havia de mais essencial. Ele disse lá no finalzinho para os seus discípulos que quando ele chegasse ao Pai de volta, ele liberaria o seu Espírito, e o seu Espírito iria falar muitas outras coisas, porque os discípulos ainda não estavam preparados para receber tanto conteúdo. E tendo isso em mente, o que a gente pensa? Se Jesus selecionou algumas coisas para ensinar aos seus discípulos, aquelas coisas que ele disse naqueles 3 anos são coisas muito importantes. São coisas essenciais, coisas que ele não poderia deixar para outro momento, para os discípulos entenderem do Espírito. Ele queria que os seus discípulos ouvissem da sua boca e registrassem todo aquele ensino dele. Então, quando a gente vê Jesus falando a respeito de uma coisa, mesmo que seja aquela parábola mais estranha que você de repente para e pensa: para que isso vai servir na minha vida? Entenda, isso é vital para você. Preste atenção, porque tudo tem a ver com você e comigo, discípulos de Jesus. O que mais que Jesus falou durante todo esse tempo? Alguns assuntos ele bateu muito na tecla, meus irmãos. Alguns assuntos ele repetiu e falou bastante, ensinou bastante. E dentre todos esses assuntos, sabe qual é aquilo que ele mais disse? O que é aquilo que ele mais falou? Alguém tem uma ideia? Será que foi sobre dinheiro? Ele falou muito sobre dinheiro, acho que umas 40 vezes. Será que foi sobre o inferno que ele falou muito? Ele falou muito, meus irmãos, o tempo todo sobre reino de Deus. Ele começa o seu ministério falando: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Ele anunciava um reino que viria. Todo o povo de Israel estava esperando que isso acontecesse. Desde que o reino de Israel tinha caído nas mãos de outros governos, de outros impérios da humanidade, existia um anseio no coração de todo o povo judeu, de que em um dado momento, Deus iria restaurar o reino, e esse reino de Israel não seria só o reino de Israel, seria o reino de Deus, um rei vindo da linhagem de Davi, ia governar para sempre.
E Jesus começa dizendo: está próximo o reino de Deus. E de repente ele fala: é chegado o reino de Deus. E aí ele vira para as pessoas e fala assim: meu querido, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Quando a gente começa a juntar todos esses ensinos sobre o reino de Deus que Jesus fala, a gente entende que o reino de Deus é algo que ele começa pequeno e ele ganha proporções imensas. Ele começa com uma sementinha lá 2 mil anos atrás, mais de 2 mil anos atrás, uma sementinha lá na barriga de uma mulher, de uma virgem. O rei estava ali nascendo, e dessa semente se transforma numa árvore gigantesca que toma toda a terra. Um dia todo joelho se curvará diante desse rei. O reino vai tomar tudo, meus irmãos. Um dia o rei virá com poder e glória, e esse reino que nós começamos a conhecer quando nós nascemos de novo, nós vamos experimentá-lo de maneira plena, de maneira completa. Mas ele também começa pequeno dentro de nós, porque Jesus disse: o reino está dentro de vocês. O que ele quer dizer com isso? O reino de Deus tem a ver com valores daqueles que servem e que seguem, obedecem o rei. Então ele começa pequeno dentro de você, aquela sementinha, aquele fermentozinho dentro de você, e de repente ele toma todas as áreas da sua vida. Ele começa dentro de você e daqui a pouco a sua casa virou uma extensão do reino de Deus. Ele começa dentro de você e daqui a pouco os seus amigos começam a entrar para o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele começou dentro de você. E um dia, quando esse reino vier de maneira completa, como a gente leu aqui na última das ilustrações de Jesus, as parábolas de Jesus que nós lemos nessa noite, nós lemos 3. Os anjos vão fazer igual os pescadores fazem. Você já viu uma pesca de arrasto na areia? Eu vi uma vez lá em Itaipava. Aqui em Nova Almeida o pessoal pesca mais de barco, mas os pescadores vão puxando aquele tanto de aquela rede imensa, e de repente ali no meio daquela rede tem todo tipo de coisa. Vai puxando lá do fundo e vem coisa que não tem importância comercial. Tem uma galera que fica ali, vê que eles vão jogar no lixo e começam a catar alguns daqueles peixinhos. Existem algumas aves que ficam lá bicando porque sabe que vai sobrar coisa para elas, mas existem alguns peixes que são preciosos. E Jesus fala: não tem esse tipo de pesca? No fim dos tempos, na consumação do século, os anjos vão vir e vão passar no reino e vão fazer uma separação dos justos e dos maus. Os justos vão viver o reino de maneira plena, de maneira completa. Eles vão resplandecer no reino do papai. E os outros não. Eles vão para um lugar de castigo eterno, conforme é dito. Como é que é isso? É porque no meio do reino de Deus existem aqueles que parecem ser do reino, mas não são. Existem aqueles que se acham do reino, mas não são. E Jesus conta em outra parábola, um pouquinho antes dessas, que é igual numa plantação que está nascendo o trigo, e o inimigo do fazendeiro vem cá e semeia uma semente sinistra ali no meio. E no meio do trigo começa a nascer uma outra planta sem valor nenhum, chamada joio. E aí fica naquela: como é que a gente faz para tirar? Porque se arrancar o joio prejudica toda a plantação, vai prejudicar o trigo. Não pode cortar. O inimigo fez isso, mas vai chegar um dia em que o trigo e o joio vão ser separados, apesar de hoje eles estarem caminhando juntos. Existe algo que a gente precisa aprender nessa noite sobre esse reino, e que tem a ver comigo e com você. Jesus contou 2 parábolas muito parecidas no início desse texto que nós lemos: a parábola do tesouro escondido e a parábola da pedra de grande valor. Todas elas são sobre o reino de Deus. Essa semana eu estava orando na praia e eu passei por um homem, puxei papo com ele lá. Ele estava com um detector de metais, passando na areia, procurando alguma riqueza. Eu: que legal e tal, como é que é? E eu fui embora e eu falei: que você consiga achar um tesouro de valor,
Não sei se ele sabia do que eu estava falando, mas no meu coração a bênção que eu estava dando para ele, era desse texto. Um homem, ele acha num campo um tesouro, um grande tesouro. E de repente, ninguém sabe, está ali. O que esse homem faz? Ele vende tudo aquilo que ele tem. Imagina, você que tem algumas posses, né? Você se desfazer daquilo que você juntou a sua vida inteira, aquilo que são os bens da sua família, e de repente você vende tudo e compra um pedacinho de terra. Não, eu só quero esse pedacinho aqui. Por quê? Tá vendido, tá aqui o papel, beleza. Agora esse pedacinho é meu. Eu escondi o tesouro aqui debaixo desse campo. Presta atenção. Ele se desfaz de tudo aquilo que ele tem, porque o reino para ele é a coisa mais importante que existe. E ele volta como? O texto diz, cheio de alegria, transbordante de alegria. Pensa num cara que está rindo à toa. Imagina você no lugar dele. De repente, da noite para o dia, você se desfez de tudo que você tinha, mas agora você é rico. Agora você pode muito mais coisa do que você podia antes. Ele está rindo à toa. A segunda parábola conta com outra ilustração a mesma mensagem. Pensa num homem que comercializa pérolas preciosas. E ele conhece uma pérola que é a melhor pérola do mundo. Aquilo enche os olhos dele. Eu não sei quantos aqui são da época dos colecionadores, não é? Hoje eu nem sei se as crianças têm essa de colecionar. Meu irmão, quando eu era criança, colecionava selo. Hoje, se perguntar para uma criança o que é selo, nem sabe. Meu pai colecionava cartão postal. O que é cartão postal hoje, no tempo do Instagram, não é? Moedas, acho que ele ainda tem a coleção de moedas antigas. Imagina você conhecer algo que você acha a coisa mais linda do mundo e você deseja aquilo. O texto diz que esse homem, do mesmo jeito, ele se desfaz de tudo que ele tem e ele compra uma única pérola. Ele meio que se apaixonou por aquela pérola. A mesma mensagem. Alguém se desfez de tudo por causa do reino. Irmãos, quando alguém tem contato com o reino de Deus e tem contato de verdade com o reino de Deus, essa é a sensação, esse é o sentimento. Às vezes a gente vê certas situações, eu olho para a própria Bíblia e depois eu olho para as nossas vidas. A forma que eu fui conhecendo pessoas ao longo da vida que fizeram exatamente essa escolha. Eu olho, por exemplo, ali nas cartas de Paulo, quando Paulo fala, olha, você gosta de comer carne, mas você tem um irmão ali que pensa que porque a carne foi sacrificada lá no centro, lá no negócio lá, você não pode comer. Todas as coisas, você sabe, todas as coisas são para a glória de Deus. Você dê graça a Deus comendo, não vai pegar nada em você. Amém? Só que o seu irmão não pensa assim. Então, por causa do seu irmão, não coma carne. Ah, para, Paulo. É como assim? Porque o meu irmão é um fraco na fé, não entende nada de teologia, de Bíblia. Eu vou parar de comer a minha picanha com gordura? Vai, o reino não é individual, o reino é coletivo. O reino tem a ver com todos nós que estamos caminhando juntos atrás do rei, servindo esse rei. E por causa do reino, o que é comer carne? A gente joga tudo para o alto. E assim a gente vai vendo, tem um ensino de Jesus que é pesado, meus irmãos. E ele mesmo fala, esse é pesado, esse não é para qualquer um não. Quando os discípulos começam a perguntar a respeito de casamento, e ele começa a falar o que é casamento para Deus, que não pode ter esse negócio de separação, os discípulos viram e falam assim, mas pera lá, então é melhor nem casar, né, Jesus? Ele fala assim, nem todo mundo está preparado para ouvir certas coisas, mas presta atenção. Tem alguns que foram feitos eunucos. O que é ser eunuco? Alguns aqui sabem, mas como tem muitas interrogações, antigamente as pessoas iam lá e cortavam o membro sexual masculino para impedir essa pessoa de ser plenamente macho para algumas funções, tipo, eu quero um homem para cuidar das princesas do rei, não vou botar um homem aqui porque senão ele vai pegar geral.
eu não estou aqui perto, então ia lá e cortava. A maldade do ser humano chega em pontos tão absurdos que durante a própria história da igreja, alguns garotinhos, para poder cantar bem fino e crescerem cantando fino sem mudar a voz, para não produzir testosterona, eles iam lá e cortavam também. Eram chamadas castrates nos corais das igrejas. O ser humano é capaz de ruindades terríveis. Cortar a sexualidade de uma pessoa, impedir ela de fluir em tudo aquilo que Deus fez ela para ser. E Jesus vira e fala assim: tem algumas pessoas que os homens a tornaram eunucas, mas alguns, por causa do reino, a si mesmos se fizeram eunucas. Eu não acredito que ele estivesse falando de cortar literalmente, mas entendendo o ser humano e a sexualidade humana, eu entendo que são pessoas, presta atenção, principalmente jovens e adolescentes, que negaram a sua própria sexualidade por causa do reino de Deus. Por alguma situação na sua formação ao longo da sua vida, a sua expressão de sexualidade é algo que vai contrário àquilo que o reino ensina. Algumas pessoas não é que impuseram isso a elas, mas que elas mesmas, por vontade própria, elas se fazem eunucas a si mesmas. Elas negam a sua própria sexualidade. Meus irmãos, isso é muito forte, porque a sexualidade é uma das coisas mais fortes que Deus colocou na gente. Um dos instintos mais básicos, uma das máquinas que mais move coisas dentro de nós. Aqueles que estão acostumados a ir para o nosso retiro já me ouviram ensinando mais profundamente a respeito do papel da sexualidade na psique humana, na vida humana, criado por Deus. E algumas pessoas, por causa do reino, são capazes de negar isso. Irmãos, alguns dias atrás eu ouvi uma história de um pastor. Pela manhã eu falei que nós temos aprendido muita coisa com a igreja perseguida, não é? A voltar realmente a ser igreja com aqueles que estão no limite. E uma das histórias que me marcou a respeito disso, e eu quero de cara falar para vocês que isso não é um fanfic, isso não é uma ilustração de mensagem meramente, isso está acontecendo. O pastor que contou isso, ele conhece essa pessoa pelo nome, é um dos grandes amigos dele ali naquela região. Esse pastor que contou isso, ele foi ministrar num seminário em um país, se não me engano, Ásia Central ou Europa Oriental, não tenho certeza exatamente como a gente classifica, mas é um país que vive debaixo de perseguição política, perseguição religiosa, muito severa. Mas mesmo assim eles conseguem organizar um seminário para treinar líderes ali naquela região. Esse amigo dele, que ele conhece a família, que ele ficava na casa desse irmão, ele sumia no meio do seminário e aparecia todo arrebentado, todo roxo. É estranho aquilo, e ele continua lá ministrando. Daqui a pouco aquele irmão sumia de novo e aparecia mais machucado ainda, e daqui a pouco sumia outra vez. Ele perguntou para a esposa: fulana, o que está acontecendo com fulano? Eu estou aqui falando, eu vejo várias aulas já, ele some e volta. E ela falou assim: olha, esse irmão, ele era o chefe geral da polícia ali em toda aquela região, mas ele se converteu a Cristo. O que acontece quando alguém encontra o reino, quando alguém encontra um tesouro de valor? Joga tudo para o alto, joga tudo para o alto. E todos os policiais ali ficaram com raiva disso, porque ele abandonou tudo aquilo que eles estavam fazendo. Eles têm que perseguir os cristãos. Então esse homem fez um acordo com aqueles ex-subordinados dele. Olha que doideira: não mexam com os meus alunos, não mexam com o meu pessoal. Vocês querem fazer alguma coisa com alguém, façam comigo. Então ele vai para lá, eles pegam aquele homem e torturam. Torturas horrorosas, meus irmãos, torturas horrorosas. E ele volta e está ali fazendo isso por aquelas pessoas que ele nem conhece. O reino é coletivo. O reino não tem a ver só com a sua família de fé, com a sua igreja local. Ele é grande. Como pode um ser humano se submeter a isso? Irmãos,
eu não tenho como não lembrar do confronto de Jesus com o jovem rico. Um jovem vai procurar Jesus e fala que ele tem que fazer para herdar a vida eterna, e Jesus identifica o pecado na vida dele, o amor às riquezas. E a maneira de Jesus dizer para ele: larga o seu pecado, se arrependa e me segue, é dizer o seguinte: vende tudo que você tem e dá para os pobres, você vai ter um tesouro no céu, e depois disso, me segue. E aquele homem, ele vai embora triste. Ele não está disposto a perder tudo que ele tem por causa do reino. E um tempo atrás eu estava pregando aqui na igreja a respeito desse texto, e eu fiquei viajando, né? Lembra? Eu falei hoje pela manhã sobre você viajar num texto. O que aconteceria se esse homem tivesse dito: beleza, é nós, Jesus, estou vendendo tudo que eu tenho, e no dia seguinte está ali acordando com Jesus, dormindo no meio do deserto, dormindo na casa dos outros que ele nem conhece, vivendo aquele tempo maluco, seguindo a Jesus, mas sem nada. Irmãos, se alguém tira a nossa internet, se falta a nossa luz, a gente já começa a pirar, né? Se começa a faltar algumas coisas de conforto nosso, a gente já começa a sentir falta. Agora imagina uma pessoa que tem dinheiro para fazer o que bem entende. Imagina hoje uma pessoa rica, porque você transportar para aquela época talvez seja difícil de você imaginar. Imagine hoje alguém que fala assim: estou precisando dar uma descansada, eu vou para as Bahamas. Eu estou com vontade de comer tal e tal coisa que só é feita em tal lugar da China, vou lá comer. Imagina alguém que está acostumado às facilidades da vida, de repente acordar no dia seguinte e não tem absolutamente mais nada. Por que alguém faria isso? Por quê? Eu digo para você: por que não faria? O reino é o tesouro de valor. Existe uma pérola mais preciosa que tudo aquilo que você tem, mais preciosa que a sua expressão de sexualidade, mais preciosa que o seu prazer, mais preciosa que tudo. Irmãos, a gente que lida com gente, a gente que fica sonhando com a transformação de um, de outro, com o arrependimento de um, de outro, às vezes dá uma angústia no coração, porque a gente vê pessoas aprisionadas, sempre na mesma vida, e não consegue abrir mão de coisas tão pequenas. E talvez você aqui me ouvindo pense: pastor, eu sou uma dessas pessoas. Eu tenho um vício na minha vida, eu não consigo colocar o reino de Deus em primeiro lugar nunca, porque eu estou sempre preocupado demais com a minha faculdade, com o meu trabalho, com o tempo com a minha família, com qualquer coisa, e o reino de Deus nunca é prioridade. O que eu vou fazer? É triste, porque algumas pessoas, eu olho como pastor, e eu sei que essas pessoas nunca vão voltar atrás. Eu olho para essas pessoas, eu sei que elas podem até cair, mas elas não vão permanecer no erro. Elas mesmo não conseguem se imaginar voltando a viver no pecado. Mas algumas sobe e desce, sobe e desce. Eu estou bem, hoje eu estou bem, eu estou na graça. Daqui a pouco está aí em ambientes terríveis, fazendo coisas horrorosas, e está tudo normal. A resposta está nesse texto que a gente acabou de ler. Vamos voltar para ele. Quem sabe não é hoje que a sua vida vai mudar. O reino dos céus é semelhante a um tesouro. O tesouro é uma coisa de valor, é uma coisa que você estima demais. É um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vende tudo o que tem e compra aquele campo. Presta atenção: o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. Você sabe por que você não está pronto para jogar tudo para o alto por causa do reino? Porque você não encontrou o tesouro. Você ainda não achou o tesouro de valor. Porque para a gente que achou o tesouro de valor é fácil. A gente coloca na balança esse tipo de vida ou o reino de Deus. Fala sério. O reino de Deus. Eu amo o reino de Deus. Não tem como você colocar uma coisa pela outra. Você se livra de todas essas outras coisas para ganhar o reino.
o motivo de você realmente não conseguir seguir, por mais que a sua cabeça queira, é porque você não encontrou o tesouro de valor. Você não conseguiu ver ainda essa preciosidade que eu vi. Você não conseguiu ainda sentir aquilo que eu senti e que outros irmãos aqui sentiram. O pessoal terminou de dar o testemunho e Moisés pediu o microfone de novo. Meu Deus, lá vem. Aí ele vem, segura o microfone assim e fala: senta, pratique, viva. Querido, se você não está sentindo, ouça, obedeça. Você não está vendo nada. Que diferença vai fazer na sua vida? Que isso vai fazer? Para quê? Ah, pastor, você está falando aí que eu tenho que casar, mas está bom desse jeito. Eu estou vivendo aqui na sacanagem, está tudo bem. Ah, pastor, mas cigarrinho de vez em quando também, eu sei, está matando eu, mas é mais forte que eu. Você não tem motivação para fazer nada. Para que você vai entrar para uma igreja, se submeter a conviver com gente que de repente você nem tolera? Para que você vai aguentar certas coisas na sua vida? Eu gosto de viver do jeito solto que eu estou vivendo mesmo. É porque você não encontrou o tesouro. Porque quando você encontra o tesouro, isso tudo se torna tão pequeno. Tão pequeno. Ah, meus irmãos, como tem gente vivendo dentro das igrejas, vivendo o reino, e que a gente percebe nunca encontrou o tesouro, porque nunca está disposto a jogar tudo para o alto, sempre quer as coisas que tinha antes. É tipo assim: mas eu já era uma pessoa legal antes de encontrar Jesus, está tudo bem. Jesus foi só uma coisa que deu uma melhorada em mim. Eu não precisei jogar muita coisa para cima, porque eu sou massa, eu sou legal. Evangelho não é isso. Evangelho é você entender: eu sou o cara que precisa desse tesouro, e eu estou disposto sim a me livrar de tudo o que for necessário para eu ganhar o que há de mais importante. Eu amo o reino porque eu sou apaixonado pelo rei. Se você amar o rei profundamente, você vai conseguir amar o reino. E talvez você fique assim: mas pastor, e agora, pastor? Porque se eu não conseguir ver, e eu estou na igreja há tanto tempo, eu já fui até batizada, e eu continuo na mesma lenga-lenga, e eu não consegui ver o que há de mim, o que tem errado comigo? Algumas pessoas vão ter uma resposta fácil, simplista e para mim errada, que é o seguinte: Deus predestinou essa galera para o inferno, não tem jeito para você. O que a minha Bíblia diz para mim é: o Pai quer que todos venham a se arrepender. Como é que eu vou achar o tesouro de valor? Ouvindo uma pregação de um doido como eu, que encontrou, e crendo. Eu vou repetir isso muitas e muitas vezes para os irmãos. Se você crê que Deus é poderoso para te curar, Ele te cura. Se você crê que Deus é poderoso para te libertar, se você crê que Ele é poderoso para salvar seu casamento, Ele salva. E querido, se você crê que Ele é poderoso para transformar a sua vida, para fazer você nascer de novo. O que é nascer de novo? Essa coisa que eu sou morre para outra coisa nascer no lugar. Eu desprezo toda essa minha essência humana, todas essas coisas que eu dava valor no passado. Agora eu não dou mais, porque eu quero a pérola de grande valor. Eu quero entrar no reino. É isso. Creia, só creia. Se eu chegar do outro lado do planeta e falar esse evangelho do amor de Deus para uma pessoa que nunca ouviu falar, uma pessoa num país islâmico, acostumado a treinar desde criança para matar judeu e cristão, se essa pessoa aceitar Jesus lá, pronto, aquela pessoa naquele momento, ela encontra esse tesouro de valor. Por que essas pessoas estão morrendo pelo evangelho?
Pessoas, eu vou contar outra história sinistra para vocês. Eu lembrei dela agora, eu não posso terminar sem contar essa. Nesse mesmo lugar, esse pastor que eu comentei pela manhã, pastor Mário, ele estava pregando, no final do culto veio uma família pedir oração. E a família falou o seguinte: eu quero que você ore porque o meu filho está preso. E aí ele, conversando com a família, percebeu que o filho não era exatamente tipo... A gente imagina, meu filho está preso aqui no Brasil, você imagina um cara maior de 18 anos que aprontou alguma, não é? Quantos anos tem seu filho? 16 anos. E o que ele fez? Ele pregou o evangelho para um colega de escola e o colega aceitou Jesus. E o que acontece nesses países? Está acontecendo hoje, meus irmãos, em muitos países do mundo. Uma pessoa aceitou Jesus, ela morre. O colega dele foi fuzilado. Mas essa pessoa não tem a chance de desaceitar? Sempre tem. Nega o seu Cristo, nega esse negócio aí, volta para sua família. Já era. Eu encontrei o tesouro de valor, eu encontrei a pérola, não tem jeito, é tudo que eu quero, pode me matar, eu já achei o que eu queria. O menino foi morto. Mas aí quem tinha pregado? Porque na lei deles lá estava falando assim: quem deixar a nossa religião vai morrer. Mas e quem já era e pregou para os outros? Então eles não sabiam o que fazia, ficaram torturando. Pegaram um menino de 16 anos, está preso, não sei se ainda está vivo, no meio ali de uma porção de gente adulta, porque não tem essa divisão, né, que a gente tem aqui no Brasil, de prisão para adolescentes em conflito com a lei, aquele negócio todo mundo misturado. E eles ficam torturando meu filho, pastor. Aí o pastor perguntou assim: e o que eles fazem com ele? Aí a mãe respondeu: eles pegam a agulha e ficam enfiando debaixo da unha, falando: nega Jesus, nega Jesus. E ele sentiu aquela náusea que alguns aqui devem ter sentido e perguntou assim: e ele está negando? Aí o pai abriu um sorriso. A cada dia ele ganha mais gente para Jesus. Já ganhou ali na cadeia mais 100 e cacetada de gente para Jesus. E eu fiquei pensando enquanto ele contava: essa turma está toda indo ser fuzilada. Eles estão mudando de religião e estão morrendo. Tesouro de valor, pérola de grande valor. Você encontra algo que é tão precioso para você, que você não vai para casa triste. Você joga tudo para o alto e aceita e recebe. Eu sei o que é aquilo que Jesus, eu imagino, né? Aquilo que ele sentiu quando ele chegou e falou assim: vende tudo que você tem e depois você vem e me segue. E o jovem foi triste. O texto diz que Jesus olhou para aquele homem e o amou, e ele deixou ele embora. Porque cada vez que eu venho pregar o evangelho, eu apresento: larga tudo porque vale a pena, se arrependa porque vale a pena. Eu vejo pessoas exatamente entendendo que a mensagem era para eles, e eles vão para casa tristes, mas eles não jogam tudo para o alto para seguir Jesus. Não, eu gosto muito do meu pecado, eu estou numa situação aqui, mas eu vou resolver, e os anos vão passando, eu vou resolver, eu vou fazer, vou dar um jeito aqui. Enquanto você estiver com as suas forças tentando dar um jeito, você não vai conseguir. Joga para o alto. Existe um mundo totalmente diferente, um reino. Você acorda no dia seguinte, você está no mesmo planeta, convivendo com as mesmas pessoas, mas agora você tem um rei. E esse rei comanda a sua vida. Esse rei vai mostrando para você o que deve ser feito. Meus irmãos, isso não tem a ver com a religião que você cresceu ou deixou de crescer. Não tem a ver com você ser parte dessa igreja ou ser de outra igreja. Tem a ver com você receber a Cristo. Existem pessoas que crescem num ambiente de fé saudável, de fé bíblica, que prega isso que eu estou pregando para vocês, e nunca encontram um tesouro de valor. Como é que eu faço, pastor? Eu quero, nessa noite eu vou. Creia, meu irmão, só isso, acredite. Deus é poderoso para transformar a sua vida. Ponto final. Se coloca de pé, igreja. Célula, estenda suas mãos. Herdeiras da promessa, estenda suas mãos. Tem pessoas que precisam ser salvas nessa noite.
Você que encontrou o tesouro de valor, clame nesse momento por aqueles que não encontraram. E você que ainda não encontrou o tesouro de valor, conversa com Jesus, fala: eu quero Jesus, eu quero achar essa pérola, eu quero que o teu reino seja tudo para mim, a coisa mais importante. Eu quero ser essa pessoa que por vontade própria joga tudo para cima. Faz isso. Você que achou, ore pelos seus irmãos. Você que não achou, ore para que você entregue a sua vida para Jesus hoje, para que você encontre isso hoje. Não é dia de você ir para casa triste porque nunca encontrou. É dia de você voltar para casa transbordante de alegria, como esse homem da parábola de Mateus 13. Salva pessoas, meu Pai, salva pessoas, meu Deus, que elas creiam. Joga por terra, meu Pai, todo laço maligno, todo engano que vem à mente nesse momento, tudo aquilo que vem para dizer que isso não é sobre elas, para dizer que elas não vão encontrar realmente esse reino. Muda no profundo nesse momento, meu Pai, para que no momento em que eu fizer uma convocação aqui, que pessoas venham, entreguem as suas vidas para Jesus, dessa vez, para sempre, de verdade, em nome de Jesus, amém. Igreja, permaneça em oração, e eu peço mais, ore em voz alta. Se sentir algo de maligno rondando, repreenda em voz alta, você pode fazer isso. Enquanto isso, eu quero chamar você que nessa noite quer voltar para casa, tendo entregado a sua vida para Jesus, com a decisão de seguir Jesus para sempre. Você que quer jogar tudo para o alto, por causa do reino, sai do seu lugar e vem. Sai do seu lugar e vem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, apenas creia. Em nome de Jesus, entrega a sua vida para Ele. Muda completamente. Muda completamente. Joga tudo para o alto e vem. Joga tudo para o alto e vem. Em nome de Jesus. Continua orando, igreja. Continua orando, igreja. Presta atenção. Como é a sua vida? Você de fato encontrou esse tesouro que faz você jogar tudo para o alto? Se você não encontrou, encontre. Como é que eu encontro? Creia. Creia simplesmente. Deixa Ele fazer de você uma nova pessoa. Deixa Ele fazer de você uma nova criatura. Vai dar certo. Acredite em mim. Simplesmente creia. Entrega a sua vida para Ele. Entrega a sua vida para Ele. Vem, Espírito Santo. Eu repreendo em nome de Jesus toda cadeia, toda estrutura mental que conspira contra a decisão de cada pessoa. Toda obra maligna das trevas caia por terra agora em nome de Jesus. Todo demônio que tem amarrado pessoas nesse momento, em nome de Jesus eu proíbo vocês de agirem. E que o Espírito Santo venha tocar no profundo dos corações. Querido, não volte para casa derrotado como alguém que vai continuar a vida do mesmo jeito. Não volte para sua casa com aquele mesmo sentimento de que foi mais um culto. Eu vou continuar com os meus pecados, eu vou continuar do mesmo jeito que eu já vivia. Toma uma decisão séria. Porque se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E naquela grande divisão dos peixes bons para os peixes ruins, você já sabe qual é o seu lugar. O pastor está querendo tocar o terror agora no final da mensagem. Não, eu estou pregando o texto que Jesus pregou. Eu preciso falar a realidade das coisas como elas são. Como elas são. Não brinque com Deus. Se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. O novo nascimento é Ele que vai fazer em você. Apenas creia. Apenas creia.
Sai do seu lugar, vem para cá, eu vou orar por você, para que você entregue a sua vida de maneira permanente ao Senhor Jesus. Te fazer só meu filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Lararara, lararara, lararara. Estenda as suas mãos sobre esses irmãos que vieram aqui. Pai, traz clareza nos corações nesse momento. De alguma forma, eles entenderam que ainda faltava encontrar esse tesouro. E eles atenderam pela fé, porque eles creem realmente que a partir de agora, eles vão entrar no reino. Eles vão viver debaixo de um governo, de um rei, chamado Jesus Cristo. E a vida deles vai ser diferente. A vida deles vai ser transformada, sim. Em nome de Jesus, libera todo o renovo que o Senhor tem sobre eles. Todo o entendimento. Toda a libertação, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que vidas novas comecem aqui. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor falou. Nós te agradecemos porque o Senhor está nesse lugar. E por isso te aplaudimos de todo o nosso coração. Aleluia! Deus maravilhoso.